só para dar uma palavra de muita alegria, porque nós, sacerdotes que vivemos o carisma da unidade, nos sentimos realmente felizes quando existe essa comunhão entre nós, sacerdotes mais experientes, mais jovens, diáconos, seminaristas, concluintes, uma família só. E uma família que tem a mesma seiva, que é essa mesma comunhão que reina entre nós. E nós convidamos cada um a já entrar num clima realmente de partilha, meditando nessa canção que o Felipe vai colocar para nós agora. Uma bela canção que mostra o que é mais importante nós termos, não só nessa noite, todos os dias, em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Vamos ouvi-la com bastante atenção e com o coração bastante aberto. Um raio de sol iluminou a nossa vida e revelou o mistério que vive lá, onde entre irmãos existe amor e liga a terra ao céu, porque se nos amamos, Deus está entre nós, e isso vale mais.
Esse é o nosso objetivo, ter um amor bem concreto entre nós, ouvir por amor, falar por amor, para termos aquele que vale mais que tudo, Jesus entre nós. E agora vamos fazer toda a unidade com o focolarino, o Clésio Amada, que está aqui. E ele vai abrir a sua alma e partilhar conosco mais um aspecto da nossa espiritualidade, o amor que cura. Clésio, muito obrigado por estar aqui nessa fraternidade tão linda. Estamos aqui para ouvi-lo com muito amor. Então, boa noite. Como o padre Maurílio, há uns 15 dias, ele disse, mas venha conosco nessa grande sala de focolar que a gente faz de tempo em tempo para a gente aprofundar na espiritualidade de comunhão, da unidade, né? Caí nessa sala hoje. E como um aspecto que ele comentou que poderia a gente tocar, né? Porque cada aspecto precisa uma vida para a gente poder realmente entrar em cada um, mas sobre o verde, eu li uma coisa muito bacana naquele documento que os senhores já provavelmente já ao menos conhecem, se ainda não conseguiram ler todo, né? O documento Samaritanos Bonum, aquele emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé, em nome da igreja, né? E nesse documento, né, o bom samaritano, praticamente a igreja diz assim, que curar nem sempre é possível, mas cuidar é sempre possível. Então, praticamente, eu achei tão bonito essa definição, né, do que significa o cuidado, né? É, incurável não é sinônimo de incuidável. A pessoa pode ter uma doença incurável, mas é digna de receber todos os cuidados até o entardecer da vida. Então, acho que isso aqui entra tanto nesse verde que a gente aprofunda, né? E que vem, sobretudo, nesse tempo, com essa pincelada de cuidado, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde daqueles sacerdotes que são do nosso grupo, cuidar da saúde das pessoas mais próximas, cuidar da saúde do corpo místico, que é a igreja, e cuidar da saúde dos membros do reino de Deus, que são muitos, né? Então, esse é o cuidado, né? Esse é o verde. Uma vez uma pessoa me disse, o verde, praticamente, quando a gente fala verde, sempre vem o futebol, o esporte, a caminhada, a alimentação, a dieta, é tudo isso também, né? Que vai desde as panelas até a Eucaristia, né? Que é alimentar o corpo, mas também o se unir ao redor da mesa e partir o pão como irmãos, né? E comer junto, né? Com panes, né? Companheiros que caminham comendo o mesmo pão. Então, pense, esse é o grande sentido assim profundo do verde, né? O verde mais comum, né? Eu penso no meu verde porque me amando eu amo o próximo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse cuidado com a nossa saúde, cuidado com o bem-estar psíquico, físico, emocional, espiritual, e assim, nosso, mas também do irmão, né? É uma experiência que eu posso contar nesse sentido, né, Padre Maurílio, que alguns já conhecem, eu trabalho no setor de pastoral de um hospital de congregação religiosa. É um hospital de freiras aqui em São Paulo e eu trabalho ali fazendo todo o acompanhamento pastoral e espiritual. Um dia eu passei numa ala de fase de finitude, né? Hoje trocaram um pouquinho a palavra, não falam muito terminal, mas finitude com um médico responsável, um oncologista e um intensivista paliativo, e visitávamos esses pacientes, e chegou num que eu já tinha conhecido há alguns dias atrás, um senhorzão português, assim, já quase 80, 85 anos, viúvo, pai de 2 filhos casados. E,
aproximamos do leito desse senhor e eu disse ao médico, mas doutor, ele está sofrendo. E o médico me disse, como assim sofrendo? Não pode ser. Está medicado, tem um sedativo, tem morfina para tirar a dor. Ele está bem, assim, nas condições, mas não está sentindo dor. Eu disse, não, o senhor tira a dor com a morfina. Mas como que o senhor tira o sofrimento de uma pessoa? A angústia profunda na alma? Como que o senhor tira aquela dor profunda interior? Não é com morfina. Ele fez um silêncio, me olhou e me disse, e o que você me sugere? Será que a gente poderia diminuir um pouquinho o sedativo? Diminuindo um pouquinho, depois nós voltamos aqui. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu vi a testa dele franzina, aquela testa assim que dava aquele sinal de aquela pessoa que estava vivendo uma angústia profunda. Passou um pouco, o enfermeiro diminuiu, né, o sedativo, passou um pouco, ele nos chamou e voltamos lá, o médico e eu. E eu disse, fulano, falei o nome desse senhor, né, fulano, o senhor gostaria de encontrar alguém? Ele acenou com a cabeça que sim, que ele gostaria. E aí nós saímos ali daquele de próximo dele, fomos fora e eu perguntei para os dois filhos, quem o pai de vocês gostaria de encontrar? Eles disseram, olha, provavelmente é o irmão dele. Há 30 anos eles brigaram por causa de herança de família, nunca mais se falaram. E ele que se encontra nessa fase de finitude, provavelmente ele quer desfazer um nó. Eu disse, me dá o telefone desse irmão dele. Eles me deram o número, eu fui na minha sala, telefonei, me apresentei, falei quem eu era e disse, gostaria de vir aqui no hospital e fazer essa visita ao seu irmão. E aí ele me disse, não, agora ele vai pagar. Tudo que ele fez comigo, com a minha mulher, com meus filhos, com a minha família, ele agora vai pagar até o último centavo o sofrimento que ele causou para mim. Eu disse para ele, olha, ele vai pagar muito pouco, porque já está na beira da morte. Mas o senhor que vai ficar vivo, pode ser que o senhor vai pagar um preço muito caro, porque o senhor vai viver um remorso de não ter perdoado uma pessoa. Silêncio total no telefone. Eu pensei, agora vão me demitir do hospital, né? Mas passou um pouquinho, ele disse, olha, eu vou aí, eu vou aí. No outro dia, recebi ele na porta do hospital, era antes da pandemia. Peguei no braço dele e disse para ele, agora o senhor vai subir, o senhor não vai falar nenhuma palavra, porque o irmão do senhor não tem condições de discutir certo e nem errado. O senhor vai subir e o senhor vai dar um abraço no seu irmão. E esse abraço vai ter que apagar 30 anos. Ele já subiu chorando. Quando chegou nessa ala, o médico, nos tornamos muito amigos por causa desse trabalho, o médico chorava, os enfermeiros choravam, os dois filhos choravam. Eu pensei, eu tenho que ficar firme aqui. Aproximei com esse irmão, ele foi assim com aquele abraço no irmão que estava na cama, abraçou, o irmão doente sentiu aquela presença, sentiu o irmão dele, abraçados, rolou uma lágrima ainda do olho desse que estava doente, pois ele virou a cabeça e morreu. Ali eu vi o que significa o verde, né? O cuidado, a ternura, o fazer o que nós podemos fazer, o ver no outro as marcas do sofrimento, aquele sinal de que a pessoa precisa de ajuda, ver a testa franzina de uma pessoa, que pode ser tanta coisa, pode ser uma palavra errada, pode ser um nervoso, pode ser um tratamento mal, aquela coisa pode ser um sinal de que a pessoa não está bem. Então, isso aqui me fez pensar bastante, né, sobre o, o olhar as pessoas com um olhar diferente e tentar fazer tudo o que é possível para poder aliviar o sofrimento. Curar, nem sempre a gente pode sempre, mas cuidar a gente pode sempre, até o último instante. Esses dois irmãos, os filhos, ajoelharam na mesma sala ali, eles ajoelharam meus pés e disseram, Clésio, você pode pedir o que você quiser nesse mundo, que a gente vem trazer aqui para você.
porque que o pai ia morrer, mas morrer aliviado, não tem dinheiro que possa pagar isso. Então, isso se faz a gente fortalecer de que cada um de nós, onde a gente está, principalmente um sacerdote, que pode se aproximar, que pode dar a unção dos enfermos, que pode ouvir a confissão, que pode absolver a pessoa, tudo que lhe desligares na terra será desligado no céu, que pode acolher com misericórdia, como o bom samaritano, os samaritanos bons, que provavelmente naquele dia tinha uma agenda a cumprir, mas ele foi capaz de parar na beira da estrada para acudir quem estava caído. O sacerdote seguiu a agenda que tinha que cumprir. O levita seguiu a agenda que tinha que cumprir. Mas aquele samaritano, provavelmente pagão, provavelmente adorador de um Deus que não era o Deus do povo de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Provavelmente era um pagão. Esse samaritano amou. Esse samaritano acudiu. Esse samaritano levou o doente. E ainda disse para o dono do albergue: o que você gastar com esse doente, quando eu voltar, eu te restituo. Os teólogos ainda explicam essa passagem, que seria a igreja, né? Que como que Jesus dissesse para a igreja: o que vocês gastarem, o que a igreja gastar com as pessoas que mais precisam, no final dos tempos eu vou voltar e vou restituir. É como se Jesus, o bom samaritano da humanidade, dissesse isso para a igreja, a albergueira da humanidade. Então, isso ajuda a gente a, a aceitar os imprevistos do dia, né? A ver as testas franzinas dos nossos irmãos mais próximos, das pessoas que a gente encontra, como um sinal. Pode ser que ali é um convite a fazer Cristo ressuscitar, né? Oh, Padre Maurílio, não sei se falei demais aí nos ouvidos dos senhores, viu? Desculpa. Obrigado, Clésio. Estamos tocados realmente. E nós queremos que mais alguma pessoa possa manifestar. Se realmente se sentiu interpelada, pode abrir seu coração, pode perguntar alguma coisa para o Clésio, ou pode partilhar brevemente também algo nesse sentido, que o amor cura. Quem gostaria de começar por uns minutos? Eu sou o diácono Mauro, da Diocese de Jundiaí. Eu queria perguntar para o Kleber, em que hospital que você trabalha, Kleber? Eu Qual é o seu trabalho, hospital? Diácono, no Hospital Santa Catarina, é um hospital da rede Santa Catarina, tem vários hospitais das Irmãs de Santa Catarina de Alexandria. Aqui em São Paulo, esse hospital fica na Avenida Paulista, Sim, próximo sim. à estação Brigadeiro do metrô. Trabalhei ali durante muito tempo, muitos anos ali do lado desse hospital. Ah, Mas eu queria só partilhar um pouco com vocês essa questão do amor que cura, né? O amor, o cuidado, né? Hoje mesmo eu fiz essa experiência de visitar uma pessoa que está em casa, assim, faz tempo, há quase 2 anos, ela faz hemodiálise, mas é uma senhora muito assim da nossa comunidade, né? E disseram assim para mim: diácono, será que não pode levar comunhão para ela? Porque ela já tentou, o padre não foi, sei o que e tal. Aí eu peguei e falei: tudo bem. Ela mora assim num lugar, quase que um sítio, bem rural mesmo, né? E eu fui à casa dela hoje, na parte da manhã, mais ou menos umas 11 horas, junto com essa senhora que me chamou, e levei a comunhão para ela, né? E lá eu percebi que ela chorou na hora que recebeu a comunhão. E ela dizia assim para mim: diácono, foi o maior presente que eu recebi de um ano para cá, porque eu queria muito receber Jesus no meu coração. E você veio aqui hoje, trouxe Jesus, e você veio assim trazer para a gente esse alento, essa força, né? Eu acho que esse gesto de carinho que eu fiz com ela fez mais bem para mim do que para ela, eu penso, né? O meu coração ficou muito feliz porque ela tinha comprado um bolo, eu sabia que eu ia lá hoje, né?
comprou um bolo, fez um bolo lá e comemos um pouco. E eu senti a alegria daquela família de ser cuidada, né? Cuidada. Ela falou para mim assim: eu sei que talvez eu não tenha cura da minha doença, mas eu tenho certeza que esse gesto que você fez me deu muita força para poder continuar na vida. Eu fiquei muito feliz com isso hoje, desse gesto que você falou aí de cuidar do outro, né? Porque, como você falou, às vezes você toma um remédio, está ali, mas é preciso algo mais, né? É preciso algo mais para que aquela pessoa possa também se libertar, talvez até de uma coisa que está ali, né, segurando aquela pessoa também. Eu penso. Isso queria partilhar com você. Muito bom o seu trabalho, muito, muito bonito, lindo, lindo, lindo. Qualquer dia eu vou lá te visitar. Sim, sim, tomamos um cafezinho depois da pandemia. Sim, com certeza. Outro dia já né, uns 5 anos atrás, entrou lá, ficou internado, uma pessoa que todos nós conhecemos, né? Posso falar o nome dele, porque vou contar só uma experiência pequenininha dele. Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele chegou já muito fraco, muito, muito fragilizado e ficou internado na UTI. Os médicos que estavam acompanhando disseram: talvez vai ser o último, Clésio, vai ser o último capítulo que ele vai escrever na vida dele agora nessa passagem aqui pelo hospital. E aí eu peguei, telefonei para sobrinhos dele que moram em Curitiba, eles são médicos também, tem até aquele que é conhecido, deputado, né? Eles vieram e disseram para a equipe médica: não precisa fazer nada de agressivo com o tio. Mantém tudo que precisa manter: a alimentação, o oxigênio, a hidratação, né, os remédios para ele não sentir dor, mas não precisa se prolongar artificialmente. E, eu me lembro que quando ele já estava bem, assim, muito ruim, eu fui e disse para ele: Dom Paulo, imagina, né, quem sou eu? Mas éramos nós que podíamos entrar naquela UTI. Disse: Dom Paulo, Jesus está chegando. Jesus está chegando e o Senhor vai dizer o sim mais bonito que o Senhor possa dizer na vida, porque a vida inteira o Senhor disse sim, sim. Mas logo, logo o Senhor vai dizer aquele mais bonito, porque ele vai dizer: venha, Paulo. E o Senhor vai dizer sim. Dom Paulo, mas o que o senhor poderia dizer? Esperança, esperança. Lembra aquela frase? De esperança em esperança, né? Esperança. E depois eu disse para ele: Dom Paulo, o senhor tem medo? Ele me olhou assim, segurou forte a minha mão e disse: medo não tem, mas também não tenho pressa. E sempre brincando, sem até o fim. Aí depois passou um pouco, eu disse: vamos rezar o terço? E ele balançou a cabeça. Eu disse: se eu quer que eu coloco assim no peito do senhor, para o senhor segurar a cruz, né? A cruz peitoral, ele fez sim. Eu coloquei na mão dele, ele segurou forte a cruz e nós rezamos em italiano: Ave Maria, piena de graça. E ele repetia com uma palavra ou outra, mas seguia, até que ele foi apagando, apagando, apagando serenamente. Eu coloquei o braço assim ainda no travesseiro e ele apagou. Então, assim, de ver, poder acompanhar é, desde aqueles que chegam sem uma fé e se questionando, e agora, até pessoas assim desse alto calibre, né, como nosso irmão Dom Paulo. Mas, Padre André, só ia dizer alguma coisa? Tem uma pergunta. Uma pergunta. Tem uma senhora que está no ponto de se separar. Descobriu que o marido tem amante há mais de 20 anos. E ela pensa que a cura vem de falar com o amante. Eu não sei se ajuda de falar com o amante. Eu penso que deve falar com o marido e perdoar. O que você me quer dizer? É preciso de muito discernimento, né? É preciso o Espírito Santo, é preciso realmente pedir a Deus, né? Para que Deus, assim, através da circunstância, indique um pedacinho de caminho de cada vez, né? Porque
não saberia dizer se nessa situação seria melhor procurar outra pessoa ou se seria falar claramente, abertamente com o marido, mas, sobretudo, se ela procurou o Senhor, se ela desabafou com o Senhor, essa confiança, esse amor, essa confidência, pode ajudar muito, Padre André, a ir acompanhando pouco a pouco, para não dar, digamos assim, não pisar em falso, assim, né? Tem uma pergunta aqui. Posso fazer uma pergunta? Quem sou eu, tá bom, Betão, para responder, mas só pode fazer. Então, olha só, meu amigo, há pouco tempo, aqui no Regional Leste 1, a gente soube da notícia de um padre que se suicidou, né? Padre novo. A gente também tem ouvido muitas notícias de padre com depressão, desanimados, né? Aí entra a pergunta, né? Muitas das vezes o padre ele não tem esse potencial todo de um amor que cura, porque ele também está magoado, está chateado com o bispo, está chateado com o clero, ele está chateado. Muitas situações o fizeram ter essas atitudes de voltar para si mesmo e não se abrem, né? E não tem um espaço assim como esse de espiritualidade sacerdotal que possa ajudar no caminho, né? Então como você poderia entender esse amor que cura a si mesmo, né? Quando se há mágoas profundas com o próprio padre, que não consegue, então, sair disso aí. O que você acha aí disso aí? Então, eu penso que primeiro, assim, antes dele ser um sacerdote, da gente assim vê-lo como um homem assim investido, né, de um ministério para servir, é um irmão nosso, é o irmão do Senhor, né? E, e a primeira coisa, talvez, é sempre aquela atitude de aproximar, né? Aquilo que o Papa tem tanto falado, a proximidade, aproximar de um jeito que seja realmente amor puro, né? Seja só por amor, aproximar, acolher e tentar estabelecer um diálogo fraterno, de abertura. Quem sabe se com isso é possível depois é possível dizer, ô meu irmão, quem sabe você precisa de um acompanhamento profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, não sei, estou só colocando, mas num outro momento, mas no primeiro momento são os irmãos do presbitério, são os irmãos que estão mais próximos, ou alguém, não é possível que esse padre não tenha assim um contato, uma afinidade com outro sacerdote, ou um outro religioso, ou um acompanhador espiritual, alguém que pudesse aproximar no sentido de, primeiro, de ser irmão, assim, que chora junto, de ser um sirineu. Depois, no segundo momento, sugerir com muito respeito se aceitaria um acompanhamento, né? Porque às vezes precisa de ter uma abordagem com um instrumento profissional espiritual para um problema que é psíquico, ou dar receita espiritual para um problema físico. Precisa também curar as outras dimensões do ser humano, né? Que maravilha. Talvez uma última, parece que o Padre Hélio tem uma questão, seria a última e depois nós iríamos continuar a partilha nos grupos, tá bom? Padre Hélio. Padre Maurílio. Agora está ligado. Sim, está me ouvindo? Sim. Olha, eu quase queria propor, Padre Maurílio, se realmente, talvez, em vez de irmos para os grupos, se a gente continua, sendo que não somos um grupão tão grande, talvez tenha outras perguntas. Se todos estiverem de acordo, a gente poderia continuar esta conversa nesse grupo aqui. O que vocês acham? É uma proposta que eu faço. Agora, a minha pergunta para o Clésio, que talvez me parece interessante, justamente diante da pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu tenho lido alguns comentários, coisas assim, né? Teve lá lições que Mia trouxe, né?
E uma das lições que a gente trouxe no sentido que nos forçou a tomar consciência, né? Eu mesmo estou lembrando aqui que no ano passado, quando se falou da Covid, todo aquele susto, né? E logo depois eu fui chamado para atender alguém que morreu, alguém, né? E que era da Covid. Então, toda aquela história de como fazer, cuidados e, querendo ou não, um certo medo de também ser envolvido, né? A lição foi essa, a fragilidade da nossa vida, né? Isso eu vivi no ano passado, ainda quando logo que começou. Depois eu fui, a gente tomando, graças a Deus, assim, a gente foi também superando, né? Esse medo de ir, né? Eu me lembrava, se o pastor tem que dar a vida, então, ao menos ir lá para atender alguém, sério, me vinha essa motivação de não me pensar muito. Mas, por outro lado, o que eu tenho visto é que assim, a fragilidade, né, da nossa... Tomamos consciência de que a gente pode morrer, né? Um colega de curso meu, agora lá da minha diocese, mais jovem do que eu, e parecia bem, mas foi para o hospital na quarta-feira e na quinta-feira seguinte já estava morto. Quer dizer que uma semana... Essa questão da fragilidade, como é que você pode nos ajudar a entender qual é eu entendo a atitude, claro, abraçar Jesus, abandonar, né? Estar na vontade de Deus, tudo isso são realidades que nos ajudam. Mas, não sei, seria interessante ouvir de você a questão da fragilidade humana que a pandemia está revelando. Isso, assim, a gente viveu, sobretudo aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, mas imagine aqui na cidade de São Paulo, uma cidade desse tamanho, né? Como todos nós sabemos. Então, a gente criou nesse hospital um projeto que a gente chamou de Cuidar de Quem Cuida. Como, por causa do Covid, a gente não podia mais ir lá à beira-leito, visitar nenhum paciente, né? Então, eu inventei assim, vamos cuidar de quem cuida. Quem? Os técnicos em enfermagem, os enfermeiros e os médicos. Mas, sobretudo, os técnicos, porque quem faz a higienização do paciente, quem dá o banho, quem pega o paciente de Covid na mão, são os técnicos de enfermagem. Então, cuidar... Passamos o celular, né? Celular, não o celular pessoal, o celular da empresa, e cada um poderia ligar. Olha, estou ligando porque eu não aguento mais. Eu estou ligando porque eu preciso desabafar. Eu estou ligando porque já são 2 turnos que eu não paro. Ainda assim, no auge da pandemia, quando foi julho e agosto do ano passado, ao menos aqui em São Paulo, sabe, Padre Hélio? Então, assim, por um lado, também a precaução, por um lado, os cuidados, porque também a gente precisava se cuidar, né? Porque a vida é um dom, a vida, então, se cuidar, mas inventar de não sei quanta coisa para poder estar próximo, sobretudo nesse caso que a gente sentiu que era sustentar os profissionais da linha de frente. Então, fazer, por exemplo, momentos de espiritualidade, eles ligavam a televisão lá nos andares de interna. Sempre tem o balcão, né, onde trabalham os profissionais. Então, eles ligam. E a gente fazia 15 minutos. Aí todos ali paravam um pouquinho, a gente lia um trecho do Evangelho, a gente comentava alguma coisa, um ou outro falava, contava como é que estava sendo os desafios, depois a gente rezava o Pai Nosso juntos, e cada um já tinha que sair para poder cumprir a missão do seu trabalho. A gente fazia isso de manhã, logo depois do almoço, de tardezinha, meia-noite e de madrugada, para contemplar todos os turnos do hospital, porque mesmo quando a gente dorme, os profissionais ali não param, né? Então, assim, foram várias atividades que a gente procurou fazer, mas sempre procurando também, não egoisticamente, mas cada um de nós entende o cuidar da nossa saúde, da nossa vida também.
Obrigado. Ô, Kleber, diz que aqui em Jundiaí, de Jundiaí, eles têm um grupo que se reúne todas, né? 20h30 até umas 21h30. Eu já estive com ele 2 vezes fazendo isso que você falou aí. A palavra, a gente partilha um pouco, né? E coloca nesse contexto aqui dessa situação que eles estão vivendo, né? Muito bom essa iniciativa desse grupo. E eles participam, mais ou menos umas 25 pessoas, não é? E eu estive 2 vezes, já me convidaram para fazer essa partilha com eles, né? Que lê o evangelho, faz uma oração, conversa um pouco. Toquei 4 músicas com o violão com eles, né? E eles cantamos juntos, né? Foi muito bom. O último faz mais ou menos uns 15 dias que aconteceu isso, né? E eles querem que eu faça novamente com eles, com esse grupo, porque eu toco violão, a gente canta junto. Muito bom isso aí, viu? Muito bom. Uma outra vez, um médico cardiologista, ele é cardiologista nesse hospital que eu trabalho e também é cardiologista no INCOR, o Instituto do Coração aqui de São Paulo, né? Ele me procurou e me disse, tem um tempinho? Eu disse, sim, doutor. Então vamos tomar um café. Ele sabe lá que eu gosto muito do café. Eu sou mineiro, do interiorzão de Minas, e estou por aqui, né? Então sabe que eu gosto de um cafezinho, porque o cafezinho é a desculpa para depois engatar uma prosa. Então, vamos tomar um café. Aí lá no café ele me disse, queria te dizer uma coisa. Meu pai é médico, eu sou médico, diploma está pronto, fiz toda a residência, toda a graduação nos Estados Unidos, voltei, tenho um bom trabalho, mas estou infeliz. Sou uma pessoa frustrada. Eu não me realizei plenamente por dentro. O que eu tenho que fazer? Pensei, putz, e agora? O que eu vou falar para esse médico, né? Era um médico assim, 47 anos, 48, não tinha ainda 50. Eu disse para ele, doutor, o que o senhor vai fazer sexta-feira de tardezinha? Sexta-feira de tardezinha, uma olhada, mas eu já coloco lá, compromisso. Isso mesmo, ok. Aí passou, chegou na sexta-feira, eu pedi para a irmã, uma das irmãs freiras, né, do hospital, disse, irmã, prepara uma sacolinha com uns 30 pãezinhos, pão com mortadela, com a fatia de queijo, prepara aí uns 30 lanchinhos, coloca tudo enroladinho e se tiver aquelas caixinhas de suco, melhor aí, mas se não tiver, basta o pão, arruma tudo e deixa prontinho para mim. Ela, mas para que isso? Depois eu explico. Sexta-feira, 18 horas, então vamos pegar o metrô. Pegamos o metrô, que é bem lá na porta do hospital, e descemos na estação Sé do metrô, em frente à Catedral da Sé. E ele disse, para onde você está me levando? Eu falei, agora está aqui a sacolinha. Metade é para mim, metade para você. Nós vamos encontrar agora os mendigos, esses moradores de rua que moram aqui na Praça da Catedral da Sé. O senhor vai pegar um pão, aí o senhor não vai dar, o senhor vai se aproximar, o senhor vai abaixar na altura do mendigo, o senhor vai olhar nos olhos dele e vai dizer, vamos comer um pedaço de pão junto. E se pergunta o nome, pergunta de onde veio, pergunta alguma coisa para essa pessoa. Esse médico me olhou, eu falei, não era o combinado? Aí ele disse, sim, sim, sim. Aí obedeceu, foi, tudo, fez toda a parte dele. No final, quando a gente entrou no metrô para vir embora, ele não parava de chorar. Ele não parava de chorar, esse médico. Ele disse, eu não posso te falar mais nada hoje. Ele foi embora, sábado, domingo, segunda-feira, ele voltou e me disse, olha, você resolveu a vida de um homem. Você resolveu a vida de um profissional. De agora em diante, eu tenho um porquê servir as pessoas através da medicina. A medicina não é um objetivo. Eu me descobri que é meio, porque quando eu olhei no fundo dos olhos daqueles mendigos, eu entendi o quanto eu recebi nessa vida e o tanto que eu ainda posso dar. Então, experiências assim, pastorais, de proximidade, da gente sair, assim, tentar quebrar aquelas experiências que às vezes são mais fáceis de a gente fazer, aquelas respostas prontas que a gente pode dar para uma pessoa e fazer a experiência muda,
muda o jeito de fazer pastoral nesses tempos tão difíceis. Que belo, fiquei muito contente dessa tua experiência. Que bom, realmente se disse essa palavra proximidade, o Papa Francisco tem insistido nisso, né? Que bom, obrigado. Tenho uma experiência aqui na paróquia. O namorado matou a namorada brincando roleta russo com a arma na boca e matou. Eu participei do enterro. Domingo depois, a mãe veio falar comigo. Ele disse, é muito duro perder uma filha. Mas deve ser mais duro ainda de ter um filho que mata outro. Vamos visitar os pais do namorado. Eu pensei, não. E depois nós fomos. Esta mãe tinha tanta liberdade que conseguiu dar um abraço para os pais do rapaz que matou a filha dela. Essa foi uma liberdade tão grande. Foi Deus que agiu nela. Esta cura, esta saúde. Sim. Sim, Padre André. Oi, Diácono Durvalino, então. Gostei muito aí, Clésio, do que você trouxe para a nossa reflexão. Curar, às vezes, não está ao nosso alcance, mas cuidar está ao nosso alcance. E fazer desprendido mesmo. Pegar para fazer, assim como você falou, foi falado aí, de pegar o metrô e ir até onde estava aquele que precisava, fazendo essa lição para o médico, né? Eu, um dia aqui em casa, hoje o diácono Mauro também já falou, né? Um dia eu estava, era 11 horas da noite, veio alguém na minha casa pedindo, você vai lá no hospital que a minha avó está mal e nós precisávamos da oração da igreja, ele disse. Eu disse, tudo bem, eu vou, só que eu não posso dar a unção dos enfermos, mas eu vou fazer uma oração junto com vocês. Então, cheguei lá, estava um filho e o neto desta senhora, daí eles disseram, olha, eu faço uma oração porque ela não entende mais nada, ela não sabe, ela não consegue entender. Daí eu disse, não, e falei o nome dela, peguei na mão dela, e daí disse, nós vamos fazer uma oração juntos aqui, com você, com o teu filho e com o teu neto. Eu disse, porque nós queremos estar junto com você nesse momento, né? Quando nós começamos a oração, dali a pouco ela também abriu a boca e rezou junto. Eles ficaram apavorados de ver como aquilo ali aconteceu. Daí, depois, quando saímos, eu estava na porta, saindo do quarto, eu falei para eles, aqui perto dela, vocês não digam nada de negativo, vocês estejam junto com ela, porque vocês não entendem a percepção que ela tem ainda da situação onde ela está. Eu digo, sejam bem caridosos com ela, né? Para que ela possa, se for o momento dela passar, né? Desta vida para outra, que ela vá tranquila. E daí vim para casa. Quando cheguei em casa, foi 1h da madrugada, o filho ligou. Disse, olha, diácono, a minha mãe faleceu, mas eu acho que ela faleceu muito feliz de você ter vindo aqui. Então, é gratificante para a gente saber, depois de um trabalho realizado. A gente não faz para ganhar nome, a gente faz para o bem dos outros. E isso aí foi, para mim também, assim como o Mauro falou ali, foi muito gratificante. A gente fica melhor do que o doente que está lá no hospital, muitas vezes, com a nossa caminhada. Tá bom? Essa minha experiência também aqui junto com vocês, que é coisa que já aconteceu comigo na minha vida. Eu acho que eu sou o padre mais velho daqui. Gostaria de partilhar um pouquinho sobre a cura espiritual. Ela é muito importante.
Você contou na experiência dos irmãos que houve o perdão, que correu a lágrima. Justamente aí tem uma dimensão muito grande, o perdão. O perdão realiza uma cura muito grande. E eu, com a prática que Deus me deu, eu falo o seguinte, olha, concordar, Deus te prejudicou, concordar com tudo isso, nós não podemos, concordar errado. Mas aceitar, nós devemos aceitar, porque é um fato que Deus permitiu. E se Deus permitiu, não adianta brigar com Deus também. Então, vamos aceitar. Quando a gente aceita o fato, é mais ou menos como abraçar Jesus abandonado, bem, aceitando tudo, a gente vai além da chaga, né? Eu encontrei, com essa orientação que eu dei, muitas pessoas que deram esse passo, de aceitar o que aconteceu, de entregar na mão de Deus. Até eu, às vezes, brinco, pego um papel e digo, olha, Deus criou tudo. Imagina se ele não pode fazer com que esse papel fique aqui em cima. Mas se eu solto, tá, caiu. Eu disse, olha, assim são as permissões de Deus que acontecem, nós precisamos aceitar as coisas, Deus também aceita. Então, essa experiência do perdoar realmente é algo muito importante também. O amor cura através do perdão. Obrigado, Padre Antônio. Conta uma outra, uma religiosa do Carmelo, aqui da Avenida Jabaquara, em São Paulo. Nosso amigo Padre Ricardo Pinto, que todos aqui conhecem, né? Ele sempre celebra nesse Carmelo, assim, ao menos acho que uma vez por mês. Então, uma religiosa que também conheceu a nossa espiritualidade de Chiara, quando ainda jovem, ela se tornou carmelita e sempre se nutria também do ideal. Ela teve um câncer, foi muito grave, e ela ficou internada lá no último período, nos últimos momentos lá, o médico disse, olha, Clésio, aquela religiosa também não vai chegar até domingo. Tá bom. Aí eu fui lá, sim, já tinha ido outras vezes, né, sempre passar antes, né, agora não, porque por causa da pandemia, mas sempre ia em todos os quartos de internação, de pessoas que vão fazer exames, que vão fazer diálise, pessoas na UTI, todos eu ia e me aproximava, tá. Aí fui no quarto dela e falei, irmã, falei o nome dela, irmã, eu vim para estar um pouquinho aqui. A gente nunca tem que perguntar assim, eu aprendi, sabe o quê? A gente nunca pode dizer assim, ó, como você está? Porque a pessoa vai dizer, se eu estivesse bem, não estaria aqui. Aí já uma resposta dessa e parece que a gente fica bloqueado. Então, a gente sempre perguntar, como que vai a caminhada? Como que vai? Como é que esses dias aí estão indo? Então, nunca perguntar como você está, porque se estivesse bem, não estaria no hospital. Então, eu disse, irmã, estou aqui para passar um pouco desse dia aqui com a senhora. Se a senhora quiser, a gente poderia cantar, a gente poderia rezar uma Ave Maria, ou se a senhora quiser dizer alguma coisa, dizer uma impressão de como que estão tratando da senhora aqui. Aí eu disse, sabe, você é meu irmão do ideal, eu queria te falar uma coisa, passa para a madre, passa para minha madre. Eu tenho na vida duas mestras, Teresa a Grande, que me ensinou o castelo interior, onde fica a sala principal desse castelo, ou seja, mas quem é a sala principal desse castelo? Não é nem onde fica, é quem é a sala principal, e é sempre para ali que eu quero ir. Mas a minha outra mestre, Chiara Lubbe, que me ensinou que esse grande homem que ocupa a sala principal é Jesus abandonado. Então, eu tenho essas duas mestres, e desses dois tesouros, ninguém pode cancelar da minha vida. Naquele dia, ela disse, hoje vieram me dizer que vão precisar tirar as minhas vestes e me vestir para ser entubada, e que me revestir do ideal de amor a Jesus abandonado. Abraça comigo, me ajuda a não deixar a cruz cair. Então, isso para mim foi tão forte ali, de ouvir uma pessoa que está na fase final
dizer assim com tanta lucidez, assim, que realmente estou me aproximando, estou sendo pregada com ele na cruz e quero sustentar esse sim até o fim. É forte que a gente volta para casa de um lado assim tão enriquecido, assim fortalecido, do outro lado com tanta tanto questionamento, mas pô, quanta coisa, quanta dor, quanto sofrimento. Nesse momento, quantas pessoas estão sendo chamadas diante da presença de Deus? Quantas pessoas nesse mundo? Não só aqueles vítimas da pandemia, mas vítimas de tantas coisas. E quanto cada um que está aqui nessa sala pode ser o samaritano bônus, né? O bom samaritano para alguém, né? E pegar no colo, colocar na cacunda, colocar no camelo ou no cavalo e levar para aquele profissional que tem a habilidade de tratar. Nós podemos cuidar, mas os profissionais que podem tratar, têm que tratar. Tratar é uma coisa, tratamento médico. Cuidar é outra coisa. Cuidar é mais profundo. Cuidar é vocação. Clésio, nós sabemos que nossos ministros que visitam os enfermos, eles não têm digo ministros leigos, não ordenados, né? Não tem um bom preparo assim para chegar para lidar com uma pessoa que está enferma em casa ou no hospital. E é muito comum que eles dizerem para os enfermos: você está assim porque Deus quer, não é? Eu penso que é um outro erro muito grande também, falar: você está assim porque Deus quer. E como você falou também, como você está, quer dizer, você já está vendo como está a situação da pessoa, e vai ser uma redundância, né, fazer isso, como você está. Então, como que seria então essa abordagem para você chegar para o que está doente? É uma arte mesmo. Eu elaborei uma pequena oficina assim que eu tenho assim, aplicado em alguns grupos de pastoral da saúde, pastoral dos enfermos, pastoral hospitalar, e tem assim, está tendo muita procura assim, porque principalmente agora também por causa da pandemia, né? Mas é sempre também nas nossas paróquias assim, o que a gente às vezes assim é mais comum é levar a comunhão, perguntar se gostaria de ser confessado ou de receber a unção dos enfermos, mas esses são assim uma porcentagem das pessoas que se encontram enfermas. Quantos que são de outras igrejas? Quantos são de outras religiões? E quantos que nem têm fé? Então, a nossa abordagem não pode ser a abordagem sacramental. Então, é uma pastoral, é aquele pastor que põe nos ombros a ovelha que está diante, não a ovelha cristã católica. Então, a primeira coisa, eu penso, é a gente se aproximar, é dentro da gente primeiro, a gente dá o passo que a gente vai se aproximar do corpo ferido de Cristo naquele doente. A gente já vai com uma condição de alma diferente para se aproximar. Não como alguém que vai resolver, que vai ungir, que vai dar a junção, não como um resolvedor, mas alguém que vai tocar aquele corpo de Cristo naquela pessoa. Tudo que você fez ao menor dos meus, a mim o fizeste. Ou então, estive doente e você foi lá me visitar no doente. Então, é verdade, é verdade que Jesus está presente naquela pessoa, ainda que ela diga que é ateia, que é um ateu, mas dentro do DNA profundo, todos nós carregamos o germe do homem novo, né? Então, se aproxima, primeiro fazer um trabalho pessoal, depois a gente ir e tentar, ao menos, passar no balcão de informação e perguntar para o pessoal da enfermagem se aquela pessoa deixou escrito se é de uma religião ou de outra, se tem uma fé, se manifestou o desejo de ter a visita de um capelão, de um sacerdote. Assim, verificar com o pessoal da enfermagem que gosta de ver quando chega uma visita, um sacerdote, um religioso, que vai ali no corredor do hospital, de saber, não é parente de ninguém, mas está aí visitando todo mundo. Quem é essa pessoa? Então, até para o pessoal da enfermagem saber que é uma pessoa que vai fazer algumas visitas. Depois vai no quarto.
Então, aí no quarto é o terceiro passo. Aí chega no quarto, bate, boa noite, bom dia, eu sou o Clésio, eu trabalho aqui no hospital, trabalho na parte de espiritualidade, vim aqui fazer uma visita, vim aqui saber se podemos fazer algo a mais, vim aqui saber se a senhora, se o senhor gostaria de conversar um pouco sobre como que está indo esses dias aqui no hospital. E vai puxando, assim, vai puxando de acordo com que a pessoa também vai, com aquele jeitinho, sem forçar, mas também sem assim, porque você que está indo lá. Então, tem que tentar puxar de alguma coisa. Não pode ir ficar lá e parado em frente à pessoa, assim, esperando que a pessoa dê o primeiro passo, porque a pessoa não está na condição de dar passo nenhum. Então, tem que ir com muito jeitinho, com muito respeito, com muita sacralidade, com muito amor. E quando a gente vai, a pessoa sente, o doente sente, o acompanhante, o familiar, sente que a gente vai com boas intenções, sente que vai com amor. E o amor rompe, o amor derrete o gelo, né? Ajuda a criar um clima, né? Assim, não tem assim, a fórmula pronta, não. Tem um outro que eu mostro para vocês aqui, coloquei aqui na minha gaveta de trabalho. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo? É um sapatinho de lã. É um casal que chegou para ter um neném. E o neném nasceu, mas ele não resistiu e dentro assim de menos de um mês ele faleceu. E os pais, imagina, que prepararam tudo, que prepararam a casa, que prepararam o quartinho, que prepararam a vida para poder levar esse neném para casa, e o neném ficou no hospital e saiu o caixãozinho. Vocês imaginam esse casal jovem, o que foi para eles, né? Então, de se aproximar, não para dar respostas prontas, como o senhor disse ali, Deus quis assim. Não, não, a gente não ir dar respostas assim para uma resposta que não existe, né? Porque não colocar o nome de Deus ali numa coisa que a pessoa não tem ainda as condições para entender o que ela está vivendo, processar o que ela está vivendo. Então, assim, se aproximar e dizer, nós estamos juntos. Estamos juntos. Não é fácil. Não está sendo fácil. É preciso coragem. É preciso perseverança. É preciso paciência. É preciso garra. E usar assim, aquelas virtudes, aquelas que são aceitas por pessoas que às vezes não são católicos. No final, esse casal voltou no hospital, depois que sepultaram tudo, voltou e disse assim, olha, o sapatinho que a gente fez para o nosso filho, a gente gostaria de dar para você, porque um pedacinho dele você nos ajudou a amar. Então, assim, eu fiquei muito comovido de ver o quanto que as pessoas, mesmo na fragilidade, sentem esse amor. Quando é o amor, não é o desejo de cooptar pessoas para o cristianismo, cooptar pessoas para o ideal, mas é só amar. Amar como Jesus amou a samaritana. Depois a gente não sabe o que aconteceu da samaritana. Amar como Jesus amou tantas pessoas que a gente não sabe que fim que deram, mas ele amou. Porque amou sem segundas intenções, né? Oi, Padre Maurílio, eu penso que os sacerdotes, né, que dormem cedo, então, olha, falei demais, hein? Mas tem muitas experiências, porque cada dia eu anoto no bloquinho a experiência, assim, que me marcou, assim, mais profundamente no dia, eu anoto, eu já tenho muitas experiências, sabe, anotadas. Não esquece de publicar, a Cidade Nova vai estar esperando, para todos nós. Clésio, nós todos aqui estudamos teologia, mas hoje você deu uma aula muito importante do sacerdócio comum dos fiéis. Como é importante, o Papa Francisco tem acentuado tanto que a gente tem que nos livrar do clericalismo
e valorizar o sacerdócio comum dos fiéis. E você deu uma aula magistral, prática, do que é o sacerdócio comum dos fiéis. Isso ajuda a gente também a rever o nosso sacerdócio ministerial. E só temos a agradecer. Então, fica realmente o nosso coração muito grato. E eu convido o padre Licinho, que está aqui com a gente também, do Rio de Janeiro, para que ele, em nome nosso, né, faça esse encerramento e que você conte com nossas orações no seu ministério tão importante e nós, unidos, nos sustentaremos uns aos outros. Clésio, muito obrigado. Realmente nos ensina o padre a rezar a missa, né? Mas você nos deu assim, essa dimensão pastoral que é o cuidado, o amor, né? E eu acho que isso é a dimensão fundamental. E outro aspecto que também eu acho importante é esse que você concluiu aí falando que não é o interesse de cooptar a pessoa, né? Mas é realmente o amor. E o amor é criativo, né? Já dizia São Paulo, o amor é paciente, né? Ele realmente faz essa proximidade e esse amor, né? Isso que a gente está precisando nesse mundo tão marcado pelo individualismo, né? Por cada um pensar em si mesmo, né? E eu acho que essa dimensão do perdão também é fundamental para a gente poder continuar a recomeçar, né? Então fica aqui a nossa gratidão e a reflexão para todos nós, né, sacerdotes, que temos essa função, né, de ser esse instrumento do amor de Deus para cada pessoa. Então, acho que vai nos trazer muita reflexão, é uma lição de vida. Muitíssimo obrigado, né, e vamos ver em outras oportunidades de escutar um pouquinho mais, que deixou essa vontade de quero mais. Tá bom? Hoje fiz a meditação de manhã, aí abri, era a carta de São Paulo aos Coríntios, aí o pedacinho que ele fala lá que nós guardamos um tesouro em vasos de barro, né? Todos os sacerdotes aí. Mas o problema, eu pensei, o problema, meu Deus do céu, o problema é quando a gente acha que a gente é o tesouro e a gente não se dá conta que não, nós somos vasos de barro e que a gente tem que se dar conta de que essa condição nossa de vaso de barro é que, como o outro diácono que colocou, essa condição de vaso de barro é que nos faz se colocar do lado de outro vaso de barro. E a gente se reconhecer que, ainda sendo vaso de barro, nós contemos um tesouro muito grande, né? E esse tesouro que nós devemos doar às pessoas, né? Que é o Cristo, né? Que é a Trindade. Muito obrigado. Se não fosse a pandemia, a gente passaria aí casa por casa tomando um café. Viu, Clésio? Pode falar. Eu vou visitar o Clésio lá no Santa Catarina, viu? No Hospital Santa Catarina. Ai, que ótimo. Vou lá então, obrigado a todos que participaram, né? Vamos ver se esse momento nos leva assim a dar esse passo no amor, né? Esse passo concreto, para que também todo o nosso ministério, né, seja esse servir, né? Ser instrumento do amor de Deus para cada próximo. Então, obrigado a todos, né? Vamos concluir agradecendo. O sentimento de gratidão é muito grande nesse momento. Né? O próximo encontro. Daqui a 15 dias, né? Vou mandar convite. Na data? 29. Ah, tá. 29, isso. Então, boa noite, minha gente. Continuamos unidos, com muito amor no coração, depois de tudo isso que aprendemos nessa noite. Né? Obrigado a todos. Obrigado, Clésio. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, André. Boa noite. Obrigado a todos também. Adriano, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Murillo, espero a gravação.